Torcedor do Verdão, muito boa noite, trazendo mais um vídeo aqui, a mídia esportiva aqui, fazendo uma análise desse jogo aí. O Verdão venceu de virada aí, muitos elogios, rasgando aí, pessoal, o verbo aí, falando bem do Palmeiras. Já prepara aí aqui, pessoal, os melhores trechos, né, para que vocês possam ganhar tempo e ver aquilo que é da grade de vocês. Abel Ferreira aí utilizou de jogadores, né, da base, deu certo a promessa do Palmeiras. Pessoal, vamos lá, reagir o vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, a minha família, ao Palmeiras. E quanto em relação ao gol, o Abel falou antes do jogo, né, que quando a bola estiver lá do outro lado é pra gente pensar como centroavante. E foi uma coisa que eu fiz, entrei na área, acreditei na bola e pude fazer o gol, pude ser muito feliz e agradecer a oportunidade e continuando a ajudar o Palmeiras cada vez mais. Eu queria tirar essa crença de que eu gosto dos três zagueiros. Eu gosto é de ganhar jogos, é o que eu gosto. Se é com três zagueiros, se é com dois zagueiros e um lateral, se é com um zagueiro e dois laterais, eu quero é ganhar jogos, é o que eu quero, é o que eu gosto. Portanto, eu não tenho um sistema favorito, eu olho para os jogadores que eu tenho e em função dos jogadores que eu tenho disponíveis dentro dessa observação que tu fizeste, gestão de energia para jogar na máxima força, tenho que ir ao encontro das características dos nossos jogadores. Se jogar o Luís e o Estevão, eu não posso pedir o mesmo ao Luís ou ao Estevão que peço ao Rony ou ao Hendrick, são jogadores, são centroavantes de raiz, e estes são jogadores mais de desequilíbrio. O próprio Luís, que também gosta de jogar na mesma posição que joga o Estevão e que teve também muito bem, e se vocês se lembrarem na segunda parte, o lance do Flaco Lopes dentro da área, possível penalti, é uma arrancada do Luís. Acho que tiveram os dois muito bem, acho que o contexto favoreceu lançá-los neste jogo, vir de uma vitória, ter uma equipa experiente dentro do jogo para o sustentar, ter um Rocha por trás para o ajudar, ter um Piquerez por trás para ajudar o próprio Luís, que isso é ótimo, mas foi bom mais uma vez nós sabermos lidar com estes momentos. É verdade que sofremos o gol logo no início, ficámos muito nervosos e voltámos um bocadinho àquilo que fizemos na primeira parte do Santos, em 2-3 passos queremos ter a bola na frente, sem construir na primeira fase com critério. Nós temos critério, e foi isso que eu lhes disse ao intervalo. É preciso ter mais bola, é preciso ligar mais jogo, é preciso construir de forma apoiada, é preciso pôr menos bolas no ar, porque o adversário estava a jogar com uma linha de 5, com 3 na frente, e nós, para entrar dentro de uma muralha dessas, tem que ser por fora e com calma, com as ajudas que nós tivemos. O Estevão teve a ajuda do Rios, do outro lado com a substituição que fizemos, porque tínhamos que ganhar este jogo, não foi porque o Luís estivesse mal, mas porque eu queria mais um centroavante em jogo e menos um ponta, e o Rony dá-nos isso, e pusemos o Piquerez a andar atrás para a frente, trocámos o Veiga do centro para a esquerda, e isso deu-nos boa dinâmica, e fico feliz porque os jogadores estiveram bem, os moleques estão bem, estão felizes. Só preciso que eles tenham cuidado agora com a imprensa vai dizer sobre eles, e que mantenham os pés no chão e o equilíbrio, porque a viagem é longa, a jornada é longa, e a linha é muito ténue entre o elogio e a crítica, é muito ténue. O que eu lhe digo a ele e ao Luís e aos outros é que acreditem no Palmeiras, acreditem em nós, façam aquilo que vocês sabem fazer, que é treinar bem, que o Palmeiras tem recursos suficientes para os ajudar. Assim eles não comecem a voar nos elogios que agora todos vocês vão fazer. Boa noite, Abel. Boa noite, Estevão. Parabéns aos dois pela vitória. Abel, você disse que o Palmeiras toma o gol muito cedo, né? E você disse que depois a equipe ficou um pouco nervosa e sofreu um pouco no primeiro tempo para furar esse bloqueio do Liverpool, que estava muito fechado. E na segunda etapa foi o time da virada, o time do amor, esse Palmeiras que a gente está acostumado a ver, que pressiona o adversário, vai para cima. E queria te perguntar se vocês imaginavam que a tendência do jogo era que fosse mais como foi da primeira etapa, ou com o domínio, a superioridade da segunda. E por Estevão, primeiro jogo como titular, primeiro gol com a camisa do Palmeiras, 16 anos, e mostrou muita maturidade dentro de campo numa noite de Libertadores. Queria que você comentasse um pouco sobre como esse período de treinos que você teve até essa sua estreia de hoje, com grandes referências e ídolos da história do Palmeiras, que vem marcando a história do clube, vem te ajudando para você conseguir mostrar essa maturidade, essa tranquilidade que você teve hoje em campo. Obrigado. Acho que não foi de ontem, né? Desde que eu cheguei ao profissional, sempre me aconselharam, quanto o Abel, quanto a comissão, quanto os jogadores, poderia citar aqui, mas todos me ajudaram.
E foi um período difícil no começo e pude me adaptar aos treinos, todos os treinos, pensava em dar meu máximo e fui desenvolvendo meu futebol cada vez mais. E hoje eu pude ter a oportunidade de jogar como titular, agarrei bastante, tentei dar o meu máximo, pude ser feliz no gol, ajudar a minha equipe e só agradecer a Deus por ter saído com a vitória. O Palmeiras, quando não joga tão bem do ponto de vista criativo, dentro da ideia do Abel, o Palmeiras sempre pressiona muito o adversário, o jogo fica muito desconfortável. E era o Liverpool, do Uruguai. Sim. Um time que jogou a sua 9ª partida na temporada, contando o Libertadores e Campeonato Uruguaio, ganhou uma. Em todas tomou gol, em todas fez gol. Mas não tinha tomado 3 gols de ninguém. Tinha tomado 2 ou 1. Ou seja, o Palmeiras, mesmo não fazendo um jogo à altura do que é a de melhor do Palmeiras, ele consegue se impor com facilidade. Isso é uma marca da parte mental, do jogo coletivo, da personalidade dessa equipe. Os jogadores jovens que entram, eles precisam assimilar essa personalidade. E aí nós estamos falando de amadurecimento, porque a parte tática, o Abel vai explicar. A parte técnica, como disse o Léo, eles desenvolvem. Porque hoje tudo é muito rápido, porque a exigência é muito grande. A personalidade, essa coisa competitiva, que é a cara do Palmeiras, aí depende dos jogadores. E eles estão no ambiente propício para isso. Sim. Deixa eu passar para o Jean mais uma vez, daqui a pouquinho tem que liberar. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Ô Jean, Dimas até me passou aqui, nosso editor-chefe, é o João Paulo Sampaio, da base do Palmeiras, chegou a fazer uma comparação do Endrick e do Estevão, disse que a expectativa dele é maior no Estevão do que propriamente no Endrick. É exagero? Então, eu nem quis falar isso na transmissão, porque eu tenho essa informação também, mas eu nem quis falar isso na transmissão, porque eu acho que isso já tá no site. É mais uma pressão em cima do garoto, né? Então, eu sei, mas é normal, vai ter essa história, mas acho que... corte. É isso. Complicado. Na cara do Não, acho que assim... Existem pressões que são desnecessárias para um garoto dessa idade. Eu acho que, assim, numa transmissão de jogo não é o lugar para a gente, talvez, falar isso, mas eu acho que a frase, a aspa, né, do cara que é responsável pela base, aí, jornalisticamente, é interessante. A notícia está lá, completa, quem quiser acompanha. Eu acho que existem lugares para a gente fazer certas colocações, certas comparações que, evidentemente, vão ser feitas. Então, eu acho que, repito, o importante, eu acho, para o Palmeiras é que o Palmeiras vai precisar de soluções para o seu ataque. Vai precisar que garotos vinguem. Não sei se o Estevão, não sei se o Luiz Guilherme, mas como já existe essa informação de que dificilmente o Palmeiras vai contratar, o Endrick vai embora, o Dudu não se sabe em que condições volta, se o Estevão não vingar rapidamente, se o Luiz Guilherme não vingar rapidamente, o John, que é um cara que agora está meio esquecido, mas que de repente volta porque o Abel tem dessas coisas, ele também sabe quando é o melhor momento de tirar e colocar os garotos. Esses caras vão precisar ser importantes para o Palmeiras, caso o elenco permaneça sendo esse até o final da temporada. De qualquer forma, a gente até destacou na transmissão, né? Os 2 garotos abertos é um esquema que o Palmeiras não vinha utilizando tão constantemente. Esse 4-2-3-1, que o Praz até chamou atenção no início da partida, já foi muito utilizado pelo Abel. Quando o Arthur e o Dudu estavam no time, era assim, era o Arthur do lado direito, o Dudu do lado esquerdo, o Veiga centralizado. Porém, o time não vinha jogando dessa maneira, né? O time vinha jogando sempre com 3 zagueiros, sendo que um dos zagueiros ou era o Marcos Rocha ou era o Piquerez, e aí o outro ala, quer dizer, o outro lateral fazendo a função de ala, e aí um ponta mais aberto. Eu até achei, quando eu vi a escalação, que o Luiz Guilherme fosse jogar aberto pela direita, o Piquerez fosse jogar como ala esquerda e o Marcos Rocha ao lado dos 2 zagueiros. No segundo tempo, ao fazer as substituições, ele volta para esse esquema que tem sido mais comum, né? Que é uma dupla de ataque, o Rony com o Flaco, e aí sim o Piquerez passou a jogar como ala. Mas é interessante, né? Porque o Abel é assim, ele é inquieto, ele vai mudando de acordo com o que o jogo está mostrando, ele vai mudando de acordo com o adversário. Durante muito tempo foi muito difícil sacar qual seria a escalação do Abel nas suas partidas, né? Acho que houve um período em que o time titular ficou muito claro, depois da final da Libertadores contra o Flamengo, né? Depois daquele jogo o time ficou muito claro até que 2 jogadores fossem vendidos, e aí ele passou de novo a mudar esquema, a mudar peças, e hoje a gente viu uma mudança radical, muito para a utilização dos 2 garotos, que eu não sei o quanto serão utilizados,
mas certamente serão mais utilizados daqui para frente, principalmente o Estevão, que, como eu falei, tinha jogado apenas 80 minutos nessa temporada, divididos em 5 jogos pelo Campeonato Paulista. Boa. Vamos liberar o Jean Oddi para a pizza, o vinho, para ele descansar também. E semana que vem ele está de volta com a gente no Linha. Obrigado, hein, Jean? Valeu, amigos. Bom prosseguimento de programa aí. Valeu. Você levantou o dedinho para mim e falou, quero falar. É porque essa escalação de hoje é uma escalação alternativa. Sim. Né? Como foi a da estreia na Libertadores. E eu não gosto disso porque eu acho que a Libertadores, num grupo... O Palmeiras vai ganhar o grupo, essa é a minha opinião. Mas se é um grupo que exige um pouco mais do que outros grupos em que o Palmeiras esteve nas últimas edições da Libertadores. E acho que o Palmeiras tem que ficar em primeiro lugar, o Palmeiras tem que chegar de preferência na 5ª rodada, de um jeito que seja praticamente tirar do Palmeiras o primeiro lugar do grupo, para ter as vantagens de decidir os jogos dentro de casa. Porém, eu desconfio que esse uso dos jogadores jovens tem a ver com o campeonato mais difícil que o Palmeiras vai disputar, que é o brasileiro. E a parte física, porque o Abel, apesar de ter rodado bastante nos estaduais, ele falou da questão física, ele poupou jogadores da partida de estreia da Libertadores, que não foi um jogo qualquer, foi um jogo fora de casa, contra o São Lourenço, um time grande da Argentina. A alternativa tem... Você gostou ou não gostou? Tem 8. Eu não gosto, mas eu entendo. Não, mas assim... Só para os 2 meninos é alternativa. Nossa, mas mudou muito, né? Não, mas eu acho do que jeito hoje, de jogar, perdeu a pressão em saída de bola. Eu acho que hoje a questão física impôs a mudança. O Zé Rafael ele não tinha. O Hendrick não poderia não tinha jogar condições. de início. Não foi uma questão de poupar. Não vejo assim, é que a alternativa parece o seguinte, foi uma decisão do treinador. Eu acho que o que ele conseguiu fazer foi o que ele tinha de melhor. O que ele tinha, eu também acho. Porque o Rony, o Rony já não é um titular do Palmeiras. Eita, mas... a discussão hoje é o seguinte, os meninos passaram na frente do Rony. Eu acho que isso também, porque na opinião, ele vai para dentro, tanto é que a informação até que o Nicoletti traz, acompanhando o caso, após o jogo da final do Paulista, o Rony que vai precisar parar. Ao longo da semana, o edema regrediu. Então talvez ele não precise parar, mas vai medir jogo a jogo. Ele não tem condição para começar hoje, mas vai estar relacionado. Porque a todo momento o Abel sinalizava, perguntava para o departamento de saúde, e aí, tá ou não tá? Porque eu preciso do time mais completo que eu possa ter. Depois o Lázaro na final do Paulista. Exato. Então hoje ele vai para campo com quem está, é o que o Calçado falou, na frente da fila. Hoje, abrir com os 2 meninos foi uma opção que se apresentou à frente de ter o Rony. Mas o Rony entrou em campo e arredondou o time coletivamente. Mas ele poderia ter colocado o Rony. Ele acha que não funcionou o Luiz com bola. Eu acho que funcionou, por exemplo, o Luiz sem bola no início. Com bola ele não funcionou e a dinâmica de ataque estava travada até os 30, até a bola aérea do empate. Eu acho que ele olhou... Ele destrava para voltar um caminho antigo. Eu acho ele sabe que dá certo. Ele olhou a força, ou a falta de força do adversário, achou que era possível se impor com os jogadores jovens, precisa dar rodagem para esses jogadores. Tudo isso já vai colocando o jogo como se fosse um jogo menor do que a estreia da Libertadores, do ponto de vista da escolha dos jogadores. O jogo não é menor na prática, porque o maior campeonato que o Palmeiras tem para disputar e o que ele tem mais chance de ganhar é a Copa Libertadores. E, além de tudo, acho também que o Abel, como é um técnico europeu, ele vai, de algum jeito, levar o começo do Campeonato Brasileiro da maneira mais intensa possível. Vai pontuar, até porque... como é um campeonato meio imprevisível, e a gente já falou aqui várias vezes, tem Copa América, 9 rodadas sem jogadores que vão estar na Copa América, e tem mais as ausências, e tem janela de transferências. É muito importante somar pontos para um time que ainda mais joga de um jeito mental muito forte, porque o time mentalmente mais forte do país é o Palmeiras. Não é mentalmente, o Palmeiras é o time mais forte do país, mais pronto, mais preparado. E você consegue somar pontos no início do Brasileiro. Isso acho que o Abel considerou muito no jogo de hoje. Tá? Então vamos esperar para ver o que ele vai fazer no final de semana. Eu acho que ele não tinha como. Se você pegar a movimentação do Rony e do Luiz Guilherme, o Luiz Guilherme mais beirada e o Rony tem. O Rony está dentro da área. Sim. Tem também dentro da área. Quem abre o campo no lugar do Luiz Guilherme é o Piquerez. Sim. Então, o que ele faz? Eu vejo que ele tenta trazer mais um jogador para a área. O Rony faz esse movimento, né? Ele pode jogar, na verdade, mas ele vem para ser o segundo, para ter uma presença mais forte no interior da área. E os meninos, muito nas beiradas, eu acho que ali é uma questão de adaptação, que ele imaginou antes do jogo uma situação, talvez num contra um, ele poderia, talvez
olhando para o Liverpool, fala assim, esses caras vão ficar lá no fundo e eu vou botar 2 abridores de lata. Um vai abrir a lata pelo lado direito, vai ter uma o outro linha de pelo lado 5 ali. esquerdo. Preciso... Aí ele viu que o jogo era outro e ele traz o Rony. Mas assim, o controle sobre o que ele está fazendo é diferente de quando a gente compara com outras equipes. A gente falou do Flamengo, ontem foi o jogo do Flamengo. Eu te pergunto, o que será, se for o caso, do Tite daqui 3 anos no comando do Flamengo? Se daqui 3 anos ele for o comandante do Flamengo. Obviamente será se tiver vitórias, né? Sim. Mas títulos. O domínio sobre o espaço, o coletivo, a criação, o desenvolvimento é totalmente diferente de um treinador que tem 6 meses, 7. Claro. E o Abel está lá desde novembro de 2020. Então, assim, é absoluto. Repito, o Endrick tinha 13 anos e meio quando o Abel chegou. O Estevão não sabia nem... O Endrick era um pouquinho mais velho. Né? E o ataque hoje 14. Tinha um menino de 16 para 17, o outro de 18 do lado esquerdo e um de 23, que é o Flaco Lopes, que demorou um pouquinho, mas... Engraçado como o Palmeiras teve a paciência com o Flaco Lopes. Com o Flaco Lopes, fala assim, calma, eu vou desenvolver. E desenvolveu. Em que outro lugar isso aconteceria? Um jogador que não chega e rende imediatamente. Hoje em dia? Difícil. Pois é. E o Jean Oddi, direto do Allianz Parque, vai fazer a primeira participação com a gente aqui nesse Linha de Passe. Teve 3 assistências aí do Rafael Veiga, foi o cara do jogo, etc. Mas quando o Palmeiras usa os seus meninos, né? Estevão, Luiz Guilherme, a gente lança o nosso olhar para essas promessas aí do Palmeiras. E hoje, eu acho que seria muito justo a gente começar pelo Estevão, né? Que teve oportunidade e agarrou muito bem, né, o Jean? Tudo bem? Pois é, William, boa noite para você, boa noite para os companheiros. A questão é a seguinte, a vitória do Palmeiras sobre o Liverpool, todo mundo já imaginava ou já esperava, né? Talvez não com tanta dificuldade como a gente viu no primeiro tempo, mas já esperava. Então, o grande fato do jogo acaba sendo, de fato, essa partida do Estevão, né? Que, repito, ele tinha jogado apenas 80 minutos nessa temporada, divididos em 5 partidas. Então, era um jogador que vinha pegando um minutinho de um jogo aqui, um minutinho do jogo ali, mas era pouco, né? E aí hoje ele entra como titular, uma grande surpresa, e só não é surpresa porque o Abel muitas vezes faz isso, né? Jogadores que você às vezes imagina que o Abel deixou um pouquinho de lado, de repente se tornam titulares numa partida importante. No caso do Estevão, não dava nem para dizer que ele tinha deixado um pouquinho de lado, porque o Estevão ainda não tinha conquistado o seu espaço. Acho que com a partida que ele fez hoje, e eu destacava que até no primeiro tempo ruim do Palmeiras, ele não estava se intimidando, estava tentando partir para cima, fazer as jogadas. Acho que com a partida que ele faz hoje, claro, com o gol que coroa essa bela atuação, ele ganha já esse espaço, ele vai ser uma figura constante para um Palmeiras que eu tenho dito, né, semana após semana, que vai precisar encontrar ainda soluções para o seu ataque. Aparentemente o Palmeiras não está disposto a contratar. Aquela contratação que o Abel tinha pedido, pelo jeito não vai chegar, de centroavante. Então, ofensivamente, ele vai precisar de alternativas. E talvez tenha encontrado uma alternativa hoje, o que não é nenhuma surpresa, apesar dos 16 anos de idade. Porque, como eu ressaltei no fim da transmissão, William, quem acompanha o Palmeiras de perto sabe o quanto e há quanto tempo se fala desse garoto, né? A expectativa em relação ao Estevão no time principal, no time que agora vai jogar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, é uma expectativa que vem já de um bom tempo. E hoje ele fez um grande jogo. Não dá para jogar responsabilidade nas costas dele, não dá para ficar comparando o Estevão com o Endrick já nesse momento, mas é normal que essas coisas acabem acontecendo, e eu acho que o mais importante é que ele fez um jogo que vai aumentar sim a sua utilização daqui para frente, seja no Brasileiro, seja na Libertadores, seja na Copa do Brasil. Concorda com o Jean, Pedro? Você acha que a partir do jogo de hoje o olhar para o Estevão, não é que o olhar para o Estevão muda, mas ele vai ter mais oportunidade? O Abel até deve fazer isso mesmo? Vou começar por você, que fazia tempo que você não aparecia aqui no Linha, né? Estávamos com saudade. A gente conseguiu reatar nossa relação, tá tudo bem agora. Um abraço a você, William, Léo, Calçade, Vitor, ao Jean, lá no Allianz. Eu acho que sempre que a gente fala do Endrick, para pegar uma comparação que infelizmente vai ser inevitável, não tem jeito, o Endrick, o Estevão, que surge, que não surge, a gente sabe do potencial do Endrick há muito tempo, mas a gente fica muito na retina daquele segundo tempo do Endrick contra o Boca, quando finalmente o Abel colocou, quando todo mundo pedia, e ele teve muita personalidade, de um Palmeiras que não conseguia, que tinha dificuldade e tudo mais.
E numa Libertadores, novamente, não é uma semifinal, mas era um jogo importante, o Abel precisava dessa vitória, ele puxa ali o Hendrick de lesão, né? Era para estar talvez um pouco mais poupado, talvez não seja tão grave, fica no banco. Aí tem o Estevão entrando. E muito do que eu vi no Hendrick, e aí não é o que acertou, como jogou, ou o talento, cada um tem o seu. Muito do que eu vi do Hendrick naquele jogo falava sobre personalidade, além do talento que, claro, os dois têm. Pegar a bola e jogar. Não é aquele menino que entra com 16 anos, a primeira toca para trás para sentir, a segunda toca para o lado, a terceira tropeçou, precisa vir um cara mais cascudo para dar... Desde o início você via que o Estevão estava tentando. Da metade para o final do primeiro tempo, como todo o Palmeiras, melhora. No segundo tempo, acho que ele melhora ainda mais quando chega ali se eu não me engano, é o Richard Rios, que compensa um pouco mais pela direita para ele ficar um pouco mais solto para jogar com a bola e partindo para dentro o tempo inteiro. E o lance do gol não é simplesmente uma bola que cai ali só porque é o Rafael Veiga levantando. Ele identifica, ele já dá um passinho para trás para ganhar o espaço, para o cara perder a visão dele, e quando ele vê que a bola está levantando, ele já dá um outro passinho para frente para se antecipar para o cara bater no ombro dele. Isso a gente tem cacuete de disputa de bola, a gente que entende daquilo ali, e aí dá a cabeçada que parece até fácil. Então acho que vai ficar assim, é o que o Jean falou, hoje foram 70 minutos, se eu não me engano, antes era 20 aqui, 10 ali, 15 ali, e protagonismo, gol de deslanchar um pouquinho, de abrir uma vantagem de algo que estava muito difícil nos primeiros 30 minutos. O jogo era 1 até os 30 minutos para mim, 30 e pouquinho. Foi outro até a virada de 2-1, e aí depois era muito mais um Liverpool que perdeu, talvez um pouco por cansaço, talvez um pouco por qualidade, como o Palmeiras começa a circular a bola e muda o posicionamento também de seus homens de frente no segundo tempo, aí acaba saindo terceiro, poderia até ter saído o quarto. Agora, vai ficar na memória porque muito se fala que o Hendrick está indo embora, mas tem um garoto aí chegando também. Tem um garoto chegando aí também. Claro que a gente que acompanha futebol o tempo inteiro, fala o dia inteiro, a gente sabe. Mas para o grande público, esse tal menino que está chegando aí também, que já foi até chamado de Messinho em algum momento, agora só Estevão. Melhor não. Se apresenta hoje ao grande público, e é um jogo de Libertadores. Então é claro que eu acho que vai ficar na memória. Agora, o jogo do Palmeiras não foi só o Estevão. Acho que isso também a gente pode começar. A gente vai ter bastante tempo aqui para falar. Tem Calça, tem Vitor, tem Léo, Jean. Mas eu acho que marca muito, porque é um garoto de 16 anos. Simplesmente, depois de surgir há pouco tempo também com 16, que está indo embora daqui a pouco para o Real Madrid. Eu acho que o Jean foi bem, porque assim, todo mundo já imaginava que o Palmeiras ia vencer o jogo, uma vitória protocolar, e isso ia acontecer. Mas demorou para consumar. Demorou. Mas a gente já imaginava e tal. Você olha qual é o destaque do jogo, o que o jogo tem interessante. O Rafael Veiga fez três assistências. Veiga a gente já conhece. Qual é a novidade? O que está acontecendo ali? Começou o jogo, Luiz Guilherme, Estevão, vamos ficar de olho. Agora, é bom que se diga também, né, Bertozzi? O Hendrick, quando ele começou a ser utilizado no time profissional, no Campeonato Brasileiro, estou falando no outro Campeonato Brasileiro, né, não no ano passado, no ano retrasado, ele começa bem, ele faz gols importantes e tudo, e no ano seguinte ele dá uma oscilada, até ele de novo, aquele jogo com o Botafogo sensacional, que ele é importantíssimo, e aí ele deslancha novamente na Libertadores e tal, não deu tempo na Libertadores de ser campeão, mas enfim, é bom ter essa mesma medida com o Estevão, né? Calma porque jogou bem hoje, vai ter mais oportunidades, mas ir com calma também, porque começa a ter uma pressão para cima de ser um substituto do Hendrick, já que a Leila falou que não vai contratar. Né? Bom, perfeito. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Ao Jean lá no estádio, ao nosso fã de esportes. E por que o Hendrick oscilou? Porque ele estava em fase de maturação física, técnica, emocional, psicológica, tudo isso, né? Então, é óbvio que ele tem altos e baixos. Tática também, lembra o Jean? Perto de fazer 18 anos, como ele está agora, é bem diferente dos 16. Um ano aqui, nessa época, as transformações são gigantescas. E a gente vai ver isso com o Estevão também, né? E é natural, então, que se dê a oportunidade dele passar por esse processo de maturação. É interessante quando o Pedro Ivo toca na questão do grande público, porque o mundo do futebol, e hoje assim, é o mundo do futebol mesmo, qualquer scout de time europeu sabe há tempos quem é o Estevão, sabe todas as características dele, sabe como ele joga. Já teve algumas manchetes no Marca, jornal espanhol. Então, quer dizer, o mundo, de fato, assim, as pessoas que vivem do futebol já sabem quem ele é há muito tempo. O torcedor, claro, pode estar descobrindo ele, pode estar descobrindo o Estevão agora. Mas o jogo teve mais do que ele, foi legal ver o Luiz Guilherme, e eu não teria tirado no intervalo, eu achei que quando ele estava esquentando no jogo, ele saiu, né, no finalzinho do primeiro tempo ali, mas o Abel entendeu ali que era o momento de colocar o Rony, e o Palmeiras, entendo que foi surpreendido pela postura do Liverpool, né, que até mesmo por sair na frente rápido, por estar em tese com uma linha de 5,
ele jogaria mais só para se defender. E não foi o caso, né? Até nesses primeiros 30 minutos que o Pedro destacou, houve alguns contra-ataques que o Palmeiras não conseguiu segurar e o jogo podia ter se complicado um pouquinho mais. Agora, o torcedor confia muito nesse time, né? Então, assim, é aquela história. Toma o gol no começo, puxa aquela musiquinha da virada lá, que o Abel gosta e tal, e dá certo, e né? dá certo, normalmente dá certo. Deu certo mais uma vez hoje. O segundo tempo aí não foi de sofrimento, foi de confirmação do resultado. É verdade, Calçade. Boa noite. Acho que a gente tem explicações. Tem análise para a gente fazer dentro e fora do campo hoje a respeito desse jogo. Primeiro, sobre o Liverpool deve ter pensado, a derrota nós já temos. Vamos, que tal jogar pela vitória? Não está nada tentar. Por que a derrota? Porque o Palmeiras, quando vai mal na Libertadores, nesses últimos anos, ele vai até a semifinal. Então ele está enfrentando uma equipe que ele sabe que pode chegar na decisão. E tem 2 títulos em 5 anos. Então, eles sabem bem que eles estão enfrentando. Então, chamou atenção a postura. E foi bacana pro jogo, né? Porque tornou a partida muito melhor, muito corajoso, mais difícil. Né? Do Liverpool. Aposto que o torcedor, claro, depois do resultado pronto é uma moleza, mas o torcedor sai muito mais feliz com esta virada, com a luta, do que um 3-4-0 normal. Foi lá, massacrou. Tá aí, torcedor do Verdão, uma torcida cada vez mais muito orgulhosa, né, de torcer, de vestir a camisa do Verdão, né. O Palmeiras, né, até no início do jogo, né, deixou tomar o gol e foi lá, fez 3, né, pessoal, 3 gols de virada e ganhou do Liverpool, né. O Verdão é um time que surpreende a todos, um time que é espetacular, né. Só elogio aí, né, a atuação do Abel Ferreira. O cara sabe mexer no elenco, sabe botar as peças, né, que se encaixam aí. No segundo tempo, o Verdão foi lá, meteu 3, né, pessoal? E o mais incrível foi que a Abel utilizou, né, jogadores da base, hein? Isso atrai, né, a expectativa para as novas promessas do Palmeiras, né? E o Abel sabendo utilizar na hora certa, e é um grande feito aí para não só para o técnico da base, também por Abel Ferreira, né? Saber que vai mais um Hendrick vai aparecer aí, né, nesse garimpo que o Abel tá fazendo, né, pessoal? Enquanto isso, o Verdão, pessoal, já tem jogo agora, dia 18, contra o Vitória, né? Os jogos são muito um perto do outro, pessoal. E o Abel Ferreira tá sabendo utilizar, né, de jogadores aí para poupar para jogos mais decisivos. Então, daqui a 3 dias, pessoal, domingo já tem jogo, hein, do Verdão. E com certeza mais uma vitória, né, diante do Vitória, né, pessoal? Vai jogar fora de casa, mas sabemos aí da superioridade do Palmeiras. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que chegou até o final do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para que você receba aí, né, os novos vídeos com informações atualizadas do Palmeiras.